Irmãos, foi me dada a oportunidade nessa noite, né? A gente tem falado aqui ao longo, já nem sei mais de quanto tempo. Desde janeiro, né? Desde janeiro temos falado sobre o assunto para render, né? Desde janeiro temos falado aí sobre graça, a graça, né? A graça de Deus. E nessa noite foi me dada a oportunidade de falar sobre a graça e a lei. E Deus colocou no meu coração da gente falar sobre o paradoxo da graça e da lei. Na verdade, é um paradoxo, né? A graça e a lei são paradoxos que a gente precisa entender. E para essa conversa, para essa meditação, eu escolhi a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso de número 14 e verso de número 15. É interessante que Paulo, nessa carta, é uma carta que eu gosto muito. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de estar olhando, refletindo, né, dos ensinamentos que tem nessa carta, de toda a base teológica e doutrinária que Paulo traz à igreja, a revelação da graça como ela de fato é. E eu gosto muito, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu visito essa carta. Eu até falei com, não sei se foi com o pastor Eliel, com alguém, que eu estava estudando, acho que foi com o pastor Eliel, que eu estava estudando a carta de Romanos. E sempre estou lendo Romanos, sempre estou pesquisando, sempre estou dando uma olhada. E quando a gente abre essa carta, né, de Paulo aos Romanos, que a gente olha lá do capítulo 3 ao capítulo 8, a gente percebe que Paulo começa a listar a nova condição humana debaixo da graça de Deus. Ele pega do capítulo 3 e vai até o capítulo de número 8, listando como é que o homem passa a viver debaixo daquilo que a gente entende como graça de Deus. Só que eu acho mais interessante que nessa conversa sobre a graça, e aí não só estou falando desse capítulo, apenas do capítulo 3 até o capítulo 8, mas em toda a carta de Paulo, ele começa a desenvolver uma linguagem muito própria de quem endereça uma carta para um império como Roma, né? Até porque ele estava conversando com os gentios e com os judeus, né, que eram os novos crentes que estavam naquela igreja de Roma. E aí, nesse desenvolver dessa linguagem própria que ele usa para poder falar sobre graça e sobre lei, né, ele usa termos interessantes como servidão, e aí a gente pode ver isso lá no capítulo 6, no verso de número 6. Pode botar para mim, Júnior? É possível? Ele usa o termo servidão, olha lá, 6,6, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A gente encontra logo um termo a respeito de servidão. Lá no verso de número 16, também no mesmo capítulo. Lá no verso de número 16, ele diz: não sabeis vós que quem vos apresentardes por servos, para que lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? No verso de número 17 também ele vai usar a respeito da servidão. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, essa é uma das linguagens que Paulo começa a desenvolver. A outra, ele fala a respeito de reino. Lá no verso de número 12, no capítulo 6, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E a outra linguagem que ele desenvolve é sobre domínio, no verso de número 14, que ele diz da seguinte forma: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, essa linguagem que Paulo começa a desenvolver para poder tratar sobre esse assunto, sobre graça, sobre lei, sobre pecado, ele usa uma linguagem própria, como eu acabei de dizer, a respeito de um povo que estava envolvido pelaquela grande esfera do Império Romano. Então, era muito fácil entender o que é ser servo da graça, ou ser servo do pecado, ou escravo do pecado, ou estar sob o domínio do pecado.
essa linguagem, essa comunicação que Paulo desenvolve, ela fica muito fácil de entender, e a gente começa a compreender algumas coisas a respeito disso. Né? Até porque, quando a gente olha para o povo romano naquela época, que a gente olha a classe social, ela tinha lá os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos, que era a maior parcela. E escravo não tem direito a coisa alguma, não é? Escravo não tinha direito a coisa alguma, era escravo, não tinha direito. Mas por que Paulo usa essa linguagem? Exatamente para poder falar sobre graça e sobre lei, sobre pecado. É porque Paulo queria exatamente nos dizer que nós estamos debaixo de dois domínios, ou podemos ficar debaixo de dois domínios. Debaixo do domínio do pecado, ou do império do pecado, ou debaixo do império da graça de Deus. São dois domínios que a gente pode se submeter, ou se colocar. Dois domínios. A graça de Deus e debaixo do pecado. Por isso que os textos que a gente acabou de ler aqui, ela fala muito a respeito disso, a respeito de servidão, a respeito de domínio, a respeito de reino, porque são duas condições em que a humanidade pode viver, ou no reino de Deus, ou no reino do pecado. E Paulo vai falando isso em toda a carta aos Romanos, exatamente dizendo, mostrando como é que funciona o reino de Deus e o reino do pecado. Ou ser servo de Deus, ou servo da graça, ou servo do pecado. E ele vai dizendo exatamente como que isso vai funcionando, como é que vai a dinâmica disso e quais são as consequências disso. A gente encontra isso em toda a carta de Paulo aos Romanos. Depois, se você tiver uma oportunidade, por favor, leia. É uma carta preciosa para a gente entender aquilo que Deus tem para nossas vidas. Só que quando a gente fala a respeito do império do pecado, né, o império do pecado, ele primeiro nos seduz e depois nos coloca sob o jugo dele. É assim que funciona o império do pecado. O império do pecado, primeiro, ele nos seduz e depois ele nos coloca sob o jugo dele, nos subjuga. A gente se torna escravo. E a gente encontra um exemplo disso exatamente lá em Gênesis capítulo 4, no verso de número 7, né, mas a história todos aqui conhecem, Caim, a história de Caim e de Abel, né? Os dois meninos lá de Eva e de Adão vão apresentar um sacrifício para Deus, vão apresentar um culto para Deus, né? E aí diz a palavra de Deus que Abel, ele vai lá e pega dos frutos, aliás, Caim pega dos frutos da terra e oferece para Deus. Já Abel, ele oferece do primogênito das suas ovelhas, daquilo que ele tinha, a primeira parte. E aí diz o relato bíblico que Deus, ele aceita o culto, ele aceita o sacrifício de Abel, mas rejeita o de Caim. E aí começa a gerar no coração de Caim uma inveja pelo irmão dele. E eu acho interessante que o primeiro homicídio, né, ele acontece exatamente por conta de um culto. Né, a primeira morte que a gente vê na Bíblia Sagrada, ela acontece por conta de um culto. E Caim começa a ficar com inveja do seu irmão. E aí Deus vira para Caim e vira da seguinte forma e fala: Caim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Cuidado, o pecado bate à sua porta. Escuta só a batida do pecado à sua porta. Cuidado. Você pode dominar. Cuidados com seus desejos. Porém, a história a gente já conhece, né? Caim, ele cede aos desejos do pecado e mata o seu irmão. Então, como é que essa linguagem, inclusive, que a gente vê aqui em Gênesis capítulo 7, 8, e falou Caim... É 7, por favor, volta para mim, Júnior.
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O interessante é que a linguagem que a Bíblia usa a respeito disso aqui, o pecado jaz à porta, é como se alguém estivesse à espreita, esperando só uma oportunidade. Alguém estivesse ali batendo, fazendo, seduzindo a pessoa para que ela pudesse cair. E aí Caim dá ouvido ao pecado, ao seu desejo e cai. Como eu acabei de dizer, o império do pecado, ele primeiro me seduz ou te seduz e depois nos subjuga. Depois nos faz escravo dele. Já o império da graça é bem diferente. O império da graça, ela nos conquista, mas nos conquista pelo amor. E aí o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, verso de número 3, vai dizer muito bem isso. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, e com amável benignidade te atraí. Olha que grande diferença. Enquanto que o império do pecado te seduz, depois te subjuga, o império da graça de Deus te atrai com amor e mostrando bondade para mim e para você. Então é por isso que Paulo ele usa essa linguagem a respeito de império, a respeito dessas coisas, exatamente para que o povo pudesse entender quais são os efeitos da graça e quais são os efeitos do pecado sobre a vida das pessoas ou sobre a vida dos homens. E aí esse verso de número 14, esse verso de número 15, de Romanos 6, que eu pedi para que vocês abrissem, aqui exatamente ele demonstra o paradoxo da graça e o paradoxo da lei. Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, mas não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E aí Paulo responde, de modo nenhum. A primeira coisa que a gente entende, irmãos, com essas duas afirmações aqui de Paulo, que ele deixa bem claro aqui para a gente, é que nós estamos, como eu acabei de dizer, debaixo ou de um domínio, ou debaixo de outro domínio. Ou nós estamos debaixo do domínio da graça de Deus, ou nós estamos debaixo do domínio do pecado. É um domínio ou outro. Nós vamos nos subjugar, nós vamos estar debaixo, como servos. Ou a gente vai estar debaixo da graça, ou nós vamos estar debaixo do pecado. Só que quando nós estamos debaixo da graça, do domínio da graça de Deus, lá em Romanos capítulo 5, número 21, vai dizer que a graça reina em nós para a justiça, para a vida eterna. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Que quando nós estamos debaixo do domínio da graça de Deus, essa graça vai gerar em nós a justiça para a vida eterna. Já o domínio do pecado vai gerar em nós a morte. Vai gerar em nós a morte. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende nesses dois versículos aqui. A segunda coisa que precisamos entender é qual é a diferença de estar debaixo da lei e debaixo da graça. Que diferença é essa de estar debaixo da lei e debaixo da graça? Bom, para entender estar debaixo da lei, primeiro a gente tem que se fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta, eu já estava brincando ali com o Alexandre, né? E o Júnior, já estavam puxando ali no meu pé. A primeira pergunta que eu faço é se a lei é ruim. A primeira pergunta. A lei é ruim? Quando a gente olha para a lei é ruim? A lei é boa e perfeita. A lei de Deus ela é boa e é perfeita. Então a lei não é ruim. Mas de qual lei nós estamos falando?
Nós estamos falando dos preceitos judaicos, né? São 613, ou estamos falando da lei de Deus? Nós estamos falando da lei do ritual do culto judaico, ou estamos falando do decálogo? Qual é a lei que nós estamos falando? Qual é a lei? Uma lei, a gente sabe que veio de Deus. E a outra, na verdade, foi um desenrolar, um desenvolver que os rabinos fizeram. Qual é a lei que a gente está falando? E aí, para essa pergunta, o próprio Jesus, ele responde. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no verso de número 28 e 29, Jesus, ele faz um convite muito interessante. E é um convite interessante e intrigante ao mesmo tempo. Ele diz da seguinte forma: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante, né? Jesus, ele chama o pessoal que está cansado, oprimido, para poder botar um jugo em cima dos ombros dele. Convite meio esquisito, né? Imagine, ele olha agora para essa turma aqui que está todo mundo cansado, todo mundo sobrecarregado, todo mundo, e vem comigo, vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, vocês que estão aí cheios de problemas, e tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? O jugo é aquela cangalha de boi, né, que a gente na roça entende como o nome de cangalha. Mas o que Jesus quer falar a respeito de jugo? Jesus está falando a respeito exatamente sobre esses preceitos dos rabinos. É sobre isso que Jesus está falando. O rabino, quando pegava os 10 mandamentos, e aí na intenção de fazer a interpretação da lei, né, e de cumprir, ele ia num desenvolver criando outras leis, outros preceitos, né? Um exemplo claro disso, por exemplo, é o sábado, que dizia que não poderia se trabalhar ao sábado, e aí tinha uma pergunta: bom, se você não pode trabalhar no sábado, e se a sua casa pega fogo no sábado, como é que você faz? Você deixa suas roupas ou você leva as suas roupas? Aí os rabinos ficavam discutindo: bom, se você pegar suas roupas e carregar suas roupas, isso constitui trabalho. Então, deixa queimar. Mas se você pegar e botar uma roupa em cima da outra, né? Imagina eu com 5, 6, 7 calças, vou ficar gordinho. E sair correndo para que as suas roupas não queimem, já não constitui trabalho. E aí o nome desse desenvolver de preceitos, de leis dos rabinos, era chamado de jugo. O jugo dos rabinos. E aí, o que Jesus olha exatamente para uma multidão? E aí que eu acho mais interessante, que para que essas pessoas, né, para que alguém fosse um discípulo de algum rabino desse, né, ele passava por toda uma escola, eram uns garotos que começavam cedo, novinhos, né, e aí passavam por toda uma escola, e aqueles que se destacavam, aí depois ia lá para ser discípulo mais próximo do rabino, fulano de tal, do rabino ciclano, aquela coisa toda. E aí esses meninos, né, que crescidos já entendiam um pouco da lei, e entendiam a interpretação desses rabinos, eles passavam a carregar o jugo daquele rabino. Só que Jesus vira para uma grande multidão, pessoas que não passaram por escola nenhuma, pessoas que estavam desamparadas, pessoas que estavam cansadas do legalismo do culto, pessoas que estavam cansadas de tudo isso, e fala assim: vinde vós que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Eu também sou um rabino, eu também tenho uma interpretação da lei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, é leve. Então, o que a gente entende como resposta de Jesus é que Ele também tem, para mim e para você, os seus preceitos. Amém, irmãos? Ele tem os seus preceitos. Ele tem também a interpretação da lei. Tanto é que quando ele foi questionado algumas vezes, e a gente vê isso lá em Mateus capítulo 5,
né, quando ele vai falar lá do não matarás, o que Jesus fala? Lembra o que falaram os antigos? Geralmente o rabino falava isso, né? Lembra o que falaram os antigos? Eu, porém, vos digo, não matarás, mas qualquer um que no seu coração sentir ódio, né, interpretando um pouco aqui o que Jesus falou, sentir ódio, né, porque às vezes a gente fala chamar de louco o seu irmão, pensa que é só o xingamento, né? Não, mas sentir ódio pelo seu irmão, já o matou. Então o que Jesus quer dizer com isso? Que a lei ela não era só um preceito externo, era uma coisa que tinha que vir de dentro da pessoa. Então a resposta para essa segunda pergunta que eu fiz para vocês é essa. A outra resposta, se a lei é ruim, a gente já meio que respondeu, o próprio Jesus diz que não. E lá no Evangelho de Mateus 5, 17 e 20, ele diz o seguinte, que ele veio completar a lei. Bota aí para mim, por favor, Júnior, por gentileza. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir a lei. O que Jesus estava querendo dizer a respeito disso? Ele veio completar a revelação parcial da lei. Ele é o cumprimento da lei. Ele veio completar a revelação parcial da lei. E a gente entende com isso que a lei não é ruim. Sabe por que a lei não é ruim, irmãos? Porque o nosso Deus não é um Deus amoral. A lei, ela não é ruim. Os 10 mandamentos, ela não são ruins, porque nosso Deus não é um Deus amoral. Dentro da lei tem preceitos espirituais e morais que nós precisamos observar. Porque quando a gente olha aqui para o que Paulo falou, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. A primeira coisa que algumas pessoas entendem é que eu tenho que abandonar toda a lei, porque agora eu estou debaixo da graça. Porque agora eu vivo debaixo da graça. Mas a lei, ela não é ruim, porque eu acabei de dizer que o nosso Deus não é um Deus amoral, e dentro da lei tem preceitos espirituais e preceitos morais. O que diz a lei? Não matarás, não cobiçarás, não olhe a mulher do próximo, não olhe o homem do próximo, da próxima. Não é isso que diz a lei? Cultue o seu Deus, não terás diante de ti de outros deuses. Não é isso que fala a lei? E não é tudo isso que a gente crê e segue? Não é? Segunda-feira a gente estava aqui falando a respeito, segunda-feira agora da oração, a gente estava falando a respeito da decisão que Josué tomou, lá no capítulo 24 de Josué. Depois de ter repartido a terra, né, entre as tribos, depois de ter entrado na terra, e aí Josué faz uma espécie de concerto com o povo e faz uma tomada de decisão muito importante. Ele vira para o povo e fala assim, olha só, se vocês quiserem adorar os deuses que o vosso pai adoraram antes do rio, né? E aí, que referência é essa que Josué está falando? Os deuses egípcios, que os pais adoraram, inclusive o bezerro de ouro. Idolatria que o povo de Israel só foi largado no cativeiro babilônico. Quanto tempo depois de Josué ter falado isso em Josué capítulo 24? Quanto tempo depois? Ou vocês cultuam esses deuses, ou vocês cultuam os deuses dos homens que moravam aqui nessa terra, mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O compromisso meu e da minha casa é servir ao Senhor.
é me submeter a Deus, é me submeter ao senhorio de Deus. É uma tomada de decisão muito séria e muito importante. Muito séria e muito importante. Amém, irmãos? E aí, quando a gente olha para tudo isso que a gente está falando aqui para vocês, que a lei não é ruim, mas então por que Paulo faz referência, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei? O que isso significa, irmãos? Vou ler de novo para vocês, verso de número 16, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei. É simples. É porque a lei, essa lei, né, a lei da qual nós estamos falando, nos deixou com os nossos próprios recursos, com as nossas próprias armas, para tentar vencer o pecado, ou tentar cumprir a lei. E aí isso é impossível. Isso não tem como. É por isso que Paulo fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. Porque todas as vezes que a gente tenta fazer alguma coisa com as nossas forças, e eu creio piamente nisso, porque todas as vezes que a gente tenta achar que estamos fazendo alguma coisa para agradar a Deus, para conseguir o favor de Deus, para conseguir aquilo que a Bíblia vem me falando totalmente ao contrário. Vai ser pela graça. É por graça. É por graça. Se eu acho que estar diante de Deus, em pé diante de Deus, e porque eu cumpri todos os mandamentos, porque eu sou um cara bom, a glória é de quem? É de Deus? Não, a glória é minha. Fui eu que fiz. É isso que Paulo está falando. Só que a lei, quando fala aqui a respeito da lei, né, e aí falando, repetindo de novo, o verso de número 14, quando a lei está diante de nós, a lei praticamente nos deixou tentar cumpri-la com os nossos próprios recursos, e a gente não tem condições para isso. O ser humano não tem condições para isso. A não ser que a gente esteja diante da presença preservadora de Deus. Diante da presença preservadora, debaixo da graça de Deus. Aí sim. Eu não estou dizendo que a gente vai cumprir tudo, não. Porque eu creio também que o homem é mau. Numa escola dominical aqui, um domingo desse, eu desapontei algumas pessoas aqui, né? Não sei quem lembra. Eu virei e falei assim, eu vou desapontar vocês nessa noite. Aí perguntei aqui, quem se acha um ser humano? Quem se acha um ser humano aqui? Levanta a mão, por favor. Ah, ninguém vai levantar a mão, né? Quem se acha um ser humano de verdade aqui? Levanta a mão. Nós não somos ser humanos de verdade. Ser humano de verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse sim é o modelo de humanidade. Esse sim. Nós estamos num caminho de transformação, num caminho de santificação, num caminho de regeneração, para ser como Ele um dia. Amém? Esse é o nosso caminho. Nosso destino é Cristo. Esse é o nosso destino. E aí, continuando isso aqui que a gente está, essa conversa que a gente está tendo, que eu acabei de falar, mas então porque Paulo, ele faz essa referência, e o problema não é a lei, mas é o pecado, e o pecado usa da lei para nos escravizar. Então o problema, irmãos, não é a lei em si, o problema é o pecado. Romanos capítulo 7, verso de número 8, 11, capítulo 7, verso de número 5, 8 e 11. Corre aí para mim, Júnior, por favor. Romanos 7, 5, né?
Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Agora vai lá para o 8, verso 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, olha só, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O que Paulo quer dizer com isso? Tendo o mandamento, jogou luz sobre o pecado, e aí eu entendi, o que me deu vontade de fazer? De pecar. De pecar. De errar. Verso de número 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Aí eu faço a pergunta, o problema é a lei? Não, o problema é o pecado que habita em mim. E aí a gente precisa fazer, diferenciar o que é pecado e o que é pecados. O que é pecado, irmão? O que é pecado? E o que são pecados? Pecados é roubar, matar. Isso são pecados. Agora, pecado é me afastar de Deus. Então, quando eu me afasto de Deus, e é exatamente quando nesse processo meu de afastamento de Deus, de estar indo para longe de Deus, e quando a lei me diz que eu não devo furtar, eu vou e furto. Quando a lei diz que eu não devo adulterar, eu vou e adultero. Quando a lei me diz que eu não devo matar, eu vou e mato. É exatamente por conta desse meu afastamento de Deus. Isso é pecado. É sair da presença preservadora de Deus. É estar longe de Deus. Parece com aquela música de Roberto Carlos, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Não é? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. É o retrato do ser humano. Vocês já repararam que a gente só gosta exatamente daquilo que é ruim? A gente só procura aquilo que vai nos destruir? A gente só procura aquilo que vai acabar conosco? A gente só procura aquilo que vai destruir a nossa vida? Assim é o ser humano longe de Deus. É o ser humano longe de Deus. Mas só a graça de Deus nos liberta da corrente da lei e nos capacita para vencer o mal. Só a graça de Deus nos liberta da corrente da lei e nos capacita para vencer o mal. Paulo, lá em Romanos 6,15, vai dizer exatamente isso. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Isso aqui o pessoal usa, né? Tem uma turma aí que gosta de usar isso aqui, porque agora eu estou debaixo da graça, eu posso fazer o que eu quiser. É a graça barata. Acho que o pastor Eliel pregou isso aqui um dia desse, né? É a graça barata. É a graça barata. E Paulo faz essa pergunta, se agora a gente está debaixo não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, eu posso fazer o que eu quero? Eu posso pecar? Não tem como, né, irmãos? Se eu e vocês formos alcançados pela graça de Deus, né, e aí é um caminho que vai puxando o outro, se nós formos justificados, né, salvação, não é isso? Temos que passar pelo processo de quê? De regeneração, de um novo nascimento, e aí a gente tem que ir para o processo de santificação. Então, voltar a pecar não é mais a minha praia, não é mais o lugar onde eu desejo estar. E Paulo responde lá no verso de número 16, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer, são servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, se eu me apresento como servo da graça de Deus, eu estou me apresentando como servo da graça de Deus para a vida eterna. Agora, se eu me apresento como servo do pecado, eu estou me apresentando como servo para a morte. Essa é a resposta que Paulo dá a essa pergunta. Mas eu tenho uma outra forma de responder essa pergunta. E a minha outra maneira de responder essa pergunta é a parábola do filho pródigo.
Hoje eu peguei para dar uma lida nessa parábola do filho pródigo. A gente passa, às vezes, pelos textos bíblicos, né? E passa tantas vezes, e a gente esquece dos ensinamentos que tem nos textos. Mas hoje eu me deparei com a manifestação da graça de Deus e da misericórdia de Deus nesse texto, e, ao mesmo tempo, daqueles que foram, às vezes, alcançados pela graça de Deus e tomaram a mesma postura que esse menino tomou. Porque o que é o relato da parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, a partir do verso de número 11? Tinha um rapaz, um homem tinha 2 filhos, e um dos meninos resolve dar um passeio na vida. Estava morando na casa do pai. Tinha toda a segurança na casa do pai. Todo o conforto da casa do pai. Mas ele resolve dar um passeio. E aí, nessa de dar um passeio, pede parte da sua herança e vai gastar o seu dinheiro lá com, desculpa o termo, irmãos, mas é o que a Bíblia diz, com as prostitutas. Foi assim que ele foi gastar o dinheiro dele. Depois do conforto que ele teve na casa do pai, de estar na presença do pai, ele vai para uma vida de pecado. E aí, ao terminar o dinheiro, a grana dele, onde esse cara foi parar? Onde esse garoto foi parar? Na fazenda de um criador de porcos. Um animal que o judeu não aceita, não é? Olha que coisa interessante. Quando eu olhei, eu falei, gente, como é que pode? A pessoa vai se entregando ao domínio do pecado, de tal maneira, estava na casa do pai, com todo o conforto da casa do pai, vivendo os benefícios da casa, da presença do pai, sai para dar um passeio no mundo. O primeiro lugar, depois que gastou o dinheiro dele, com as mulheres lá, vai parar no chiqueiro, lugar que era abominável para os judeus, numa fazenda de porcos. E não só indo trabalhar numa fazenda de porcos, começa a comer da mesma comida dos porcos. Isso responde essa pergunta que Paulo faz aqui. Ué, se a gente está debaixo, não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, vamos continuar pecando? Irmãos, é a mesma coisa. É deixar a presença do Pai, é deixar a casa do Pai e ir para o chiqueiro. É uma linguagem forte, eu sei que é. Mas é Bíblia Sagrada. Não é? É Bíblia Sagrada. É uma linguagem que pode até incomodar, porque me incomodou. Mas é Bíblia Sagrada. Só que a história do garoto não termina aí, né? Um dia ele resolve voltar para a casa do pai, e eu acho mais interessante que o pai, quando chega, encontra, abraça e diz exatamente assim, esse menino estava morto. Mas o menino não morreu. Ele estava vivo. Mas o pai fala que ele estava morto. Mas quem vive sob o domínio do pecado, vive o quê? Debaixo da morte. Esse menino estava morto, agora reviveu. Vamos dar um banho no garoto. Vamos trazer, vamos dar um banquete, vamos dar uma festa. Para nós que fomos alcançados pela graça de Deus, a vida de pecado não é mais o nosso lugar. Não é. Não é mesmo, não é mais o nosso lugar. Alexandre, você quer dizer o que com isso? Que a gente vai parar de pecar? Não é isso que eu estou afirmando. Não é isso, até porque Tiago 3:2 vai dizer que muitos tropeçam de várias maneiras, né? A gente vive até uma vida, às vezes, de tropeço. Mas está debaixo do domínio do pecado, esse não é mais o nosso lugar. Está sendo subjugado pelo pecado, esse não é mais o nosso lugar. E aí você poderia me perguntar, Alexandre, mas qual é o paradoxo da vida da graça e vida debaixo da lei? Vida debaixo da graça e vida debaixo da lei. O paradoxo é tudo isso que eu falei para vocês. Mas para a gente entender melhor,
Este é o paradoxo da vida sob a graça e sob a lei. A lei não foi o suficiente para nos salvar. A gente não foi salvo pela lei. Mas a graça nos capacita para vencer o mal. Onde a lei jogou luz. O mal onde a lei jogou luz. Estando sob a graça, ela nos fortalece para cumprir os preceitos de Deus. Ainda existem preceitos para a gente cumprir. E que preceitos são esses? São os preceitos de Deus. É a lei de Deus. Esse é o paradoxo de viver debaixo da graça ou debaixo da lei. A gente entende que a lei ela não é capaz de nos salvar, até porque não tem condições. A nossa salvação é pela graça. É pela graça. É favor imerecido. Nós não merecíamos. Recebemos um presente. Recebemos um dom. Foi um presente para mim e para você. Foi um presente, irmãos, para mim e para você. Mas dentre tudo isso aqui que a gente está falando, sabe o que mais me enche de esperança? Sabe o que mais me enche de esperança? É que o poder da ressurreição de Cristo está operando na minha vida e na sua vida. Por isso que a gente não vive mais debaixo do domínio do pecado. Porque o poder da ressurreição de Cristo está operando na minha vida e na sua vida. Amém? E aí o que a gente aprende com isso? A gente rasga a lei? Como muita gente às vezes pensa? Ou pensa que Paulo falou isso? A gente rasga a lei, Alexandre? De maneira nenhuma. A gente não rasga a lei. Mas também não temos condições de cumprir a lei. Ou de cumprir os preceitos de Deus, se a gente não for fortalecido pela graça de Deus. Se eu e você acharmos que a gente pode cumprir alguma coisa diante de Deus, se não operar em nós a ressurreição de Cristo, se não operar em nós o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, desculpa, mas isso não é o Evangelho de Cristo. É outra coisa, mas não é o Evangelho de Cristo. Meu coração se enche de esperança, porque é diante da graça de Deus, é diante da presença de Deus, é que cada dia eu vou me transformando em um ser humano de verdade, à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que me enche de esperança. Que o meu dia de ontem, ele tem que ser diferente do dia de hoje. Porque Deus vai operando em mim uma nova vida. É isso que me enche de esperança. É me olhar no espelho e de repente olhar um Alexandre de 10 anos atrás e olhar o Alexandre hoje com 41 já, praticamente, e falar assim, eu estou crescendo. Eu estou crescendo diante de Deus, eu estou me transformando naquilo que Deus quer. Está sendo operado em mim a ressurreição de Cristo, o poder regenerador de Cristo, da ressurreição de Cristo. É isso que me enche de esperança. É isso que enche o meu coração de alegria. E é nesse evangelho que eu creio. É nesse cristianismo que eu creio. Amém, irmãos? Que possamos ficar com essa palavra. Isso é uma convocação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que possamos entender que sem Deus, sem o operar da graça de Deus, a gente não pode realizar nada diante de Deus. Mas debaixo do domínio da graça de Deus, a gente passa a ter uma nova vida. Nos transformamos em novas pessoas, em novas criaturas, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. Amém?